Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 7, 8 e 9 do livro de 1 Crônicas. Esse livro então que se inicia, ou grande parte dele tem a ver com genealogia, e ele está narrando então de maneira histórica e cronológica certas coisas das Escrituras. Esse capítulo 7 aqui, todos os capítulos que a gente vai ver hoje, basicamente existem muitos nomes neles. Talvez o capítulo 9 conte mais uma história em si, ou fale um pouquinho mais, mas basicamente são nomes. E o que eu queria destacar aqui é que cada nome desse, como a gente já vem falando, embora a gente só veja o nome dele aqui, mas por trás desse nome houve uma história, houve coisas que ele passou, homens de Deus, homens que não eram de Deus, pessoas que fizeram coisas boas, pessoas que não fizeram coisas boas. Em alguns momentos aqui, a Bíblia ela interrompe então os nomes para contar algumas coisinhas, e com essa interrupção então eu queria aprender ou tirar algumas coisas com vocês e começar aqui no versículo 21. Diz assim: pai de Zebade, pai de Sutela, e aí vai dizer assim: Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e os seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz um filho, e chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Ou seja, nesse pedacinho aqui das Escrituras está falando então de alguns homens que foram roubar o rebanho de outros homens e foram mortos, por causa disso. Isso me faz pensar muito. Aqui também no capítulo 8, versículo 8, vai falar sobre alguém que está citando aqui sobre alguém que se divorciou. Poucas vezes na Bíblia vai falar de alguém que se divorciou. Talvez trate do tema divórcio, mas dificilmente vai falar que alguém se divorciou. Então, o que eu queria dizer com isso? É que está narrando então histórias de pessoas que passaram por coisas que não são tão boas assim, que ficaram conhecidas então por, de certa forma, roubarem coisas. Outros ficaram conhecidos por matar quem roubava, E também aqui tem pessoas que são conhecidas por consolar aqueles que perderam, Os parentes então desse homem que perde seus filhos vão lá consolar e amparar ele. E como eu falei aqui no capítulo 8, alguém que está sendo citado pelo divórcio que teve, E isso precisa me fazer pensar, refletir, como eu vou viver, pelo que serei conhecido. Talvez isso seja até repetitivo nesses vídeos, mas é algo que eu queria pensar com você sobre isso e aproveitar essa oportunidade para refletir sobre isso. Como nós seremos conhecidos, o que dirão a nosso respeito? Se você escrever algo sobre nós, será que diriam que a gente roubou? Será que diriam que a gente seria alguém que matou? Será que diria que a gente é alguém que consolou pessoas? Será que diriam então de nós que a gente casou por várias vezes? E então aqui no capítulo 9, ele vai falar, se o capítulo 7 e 8 está falando de incidentes, então, de pessoas, o capítulo 9 vai narrar então da infidelidade de um povo. Vai dizer assim: por sua infidelidade o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Olha que coisa intrigante, A infidelidade do povo sempre coloca o povo em condições complicadas, ruins e más, e existem consequências que não são boas. A gente pode perceber isso no povo de Israel e em qualquer outra nação que escolhe viver longe de Deus ou desprezar aquilo que Deus quer e deseja. E aqui então narra então que esse povo vai para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Como a infidelidade ou como as coisas ruins que a gente faz tem consequências terríveis na nossa vida, e não somente na nossa vida, mas em todas as pessoas à nossa volta. E também vai narrar então aqui o retorno agora, eles, assim como fala da ida deles por causa da infidelidade, vai narrar então o retorno deles agora voltando para Jerusalém. E algo me chamou a atenção aqui nesse retorno deles é que esses homens então que começam a voltar, boa parte deles eram pessoas que eram envolvidas com o templo ou com a casa de Deus, com as coisas de Deus. E eles começam a voltar, e eles também tinham sido, no versículo 22 vai dizer assim: a soma total dos escolhidos para serem guardas da porta
registrado nas genealogias dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Ou seja, eles são levados cativos, né? Vão para a Babilônia, e agora quando eles voltam, eles não esqueceram suas funções, eles não esqueceram para que foram chamados, eles não esqueceram qual era o papel deles nessa obra de Deus, ou na casa de Deus, ou nas coisas de Deus. Então eles começam a voltar para fazer aquilo que faziam, voltar a se envolver com aquilo que Deus queria que eles se envolvessem. É muito comum eles voltarem, fazer aquilo que estavam fazendo, e cada um deles tinha uma função. Uns eram sacerdotes, outros eram levitas, outros cuidavam das portas. E o interessante de tudo isso é que quando eles retornam, eles voltam a fazer aquilo que faziam, e cada um tinha sua função. E a Bíblia vai dizer por várias vezes aqui que Deus era com alguns desses homens. O versículo aqui 20 diz assim: naquela época Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Olha que coisa mais maravilhosa. Embora esse povo foi levado, né, para a Babilônia por causa da sua infidelidade, agora eles voltam e começam talvez a fazer aquilo que Deus queria, começam talvez a voltar e dar valor ao templo e às coisas, né, porque retornaram para lá, e Deus está demonstrando aqui que está com eles. Isso é interessante, meus irmãos, porque é muito comum as pessoas pararem de fazer algumas coisas. É muito comum as pessoas, por várias questões, elas se ausentarem daquilo que Deus queria que elas fizessem. Isso às vezes por consequência dos seus erros, isso às vezes porque aconteceu algo e ela não pode fazer isso. Mas a grande lição talvez disso é voltar a fazer aquilo que foi chamado para fazer. O que você foi chamado para fazer? Talvez você se ausentou, talvez você está longe daquilo que Deus espera que você faça. E se a gente decidir voltar como esses homens voltaram, e entender que mesmo às vezes, por causa dos nossos tropeços ou erros, quando a gente decide voltar a fazer aquilo que Deus quer, da maneira que Deus quer, Deus é conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima.